A vida ela não é justa. Eu começo esse vídeo com essa afirmação e eu encerro com um questionamento que talvez te surpreenda. Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol e em determinados momentos saíam cartões amarelos, cartões vermelhos, decisões do juiz que os jogadores adversários contestavam, brigavam, reclamavam. E eu raramente vejo o juiz voltar atrás. Provavelmente, se você assiste futebol, acontece assim também. E não raro o jogador tá com razão. O juiz erra, mas não volta atrás. Quantas vezes que isso aconteceu na sua vida? Quantas vezes pessoas que você gosta muito deram mancada forte com você? Eu não estou falando de uma pessoa aleatória. Estou falando de um desconhecido que talvez seja até ok da mancada. Estou falando de pessoas do seu convívio, pessoas que eventualmente, não raro, até da sua família, do seu trabalho, pessoa que está ali do seu lado, que você não imagina que daria mancada com você e não vai voltar atrás. E aquilo vai ficar por isso mesmo, né? O que só ratifica que de fato a vida não é justa. E quantas vezes que no seu ambiente profissional você vê pessoas que com um merecimento menor do que você ascenderam e você não, ou ascenderam muito mais rápido que você. E quantas vezes que na rua isso acontece, quantas vezes que na política isso acontece, quantas vezes que você vê líderes ditos espirituais erram e ficam por isso mesmo, como se fosse tudo normal, né? Então, sim, a vida é injusta e não há nada que você possa fazer. Dentro de um jogo esportivo, de futebol, se eu fosse um técnico, eu diria, cara, juiz apitou, abaixa a cabeça e segue. Deixa o nosso corpo jurídico correr atrás disso, né? Não fica reclamando, só faz o que tem que fazer, né? Te agrediram em campo enquanto você estava com a bola, continua correndo atrás da bola, né? Se o juiz apitar, você para, né? Não é você o juiz, não é você que vai decidir se ele vai dar aquela falta ou não. Continua. Na vida, se algo te dificultou e você viu que foi injusto, cara, continua. Não tem muito o que fazer. Você vai ter prejuízos financeiros, você vai ter prejuízos emocionais, mas o maior prejuízo é você continuar vivendo isso que aconteceu com você. Caramba, aquela vez que me roubaram, caramba, aquela vez que meu sócio me traiu no sentido de quebrar contrato, aquela vez que um amigo, aquela vez que um familiar fez isso, aquilo. Foram prejuízos? Foram. Mas o pior prejuízo nesse aspecto é você continuar revivendo isso como se fosse hoje, como se isso... Cara, isso foi o quê? Foi um dia? Foi um período? Né? Foi uma fase? E você continua revivendo essa fase? Esse é o maior prejuízo. A justiça dos homens, ela é extremamente falha, né? Mas a questão é que, e se tudo, absolutamente tudo na vida fosse justo? E se tudo, absolutamente tudo na vida fosse fácil? É como você chegar numa academia de exercícios físicos e não precisar carregar um peso, simplesmente ir e fazer. Mas o que acontece é que pesos maiores são colocados para você romper seus limites, para você aumentar seus limites. Não basta subir uma esteira numa bicicleta, há de superar a sua velocidade anterior, há de superar a sua quilometragem anterior, e não há o que ser feito. É assim que funciona, é assim que você fica mais forte. E partindo do princípio que,
além das leis que nos regem, o mundo em si, a vida em si tem suas próprias regras, né? Como diz a Mauana, que eu gosto demais, nunca perca a malícia. Você tem que se maliciar, né? Tem uma postagem que eu falo, malicice, uma postagem antiga. Então, cara, é pegar as manhas, é saber que algumas coisas vão acontecer. É você agradecer por coisas boas que acontecem com você, mas fica esperto para coisas não boas que vão acontecer e nunca vão parar de acontecer. Tem uma outra postagem minha que eu afirmo: inimigo que te deixa mais forte não é seu inimigo. Então, partindo do pressuposto que a justiça dos homens é falha, mas a justiça divina não, e você não tá aqui à toa, cara, simplesmente segue. Faz suas coisas, conquista suas coisas com o que você tem em mãos, inclusive com as limitações que te rodeiam, as suas próprias limitações, as limitações de que o mundo é injusto, de que a vida não é justa. E se diante de tudo isso você ficou mais forte, né, diante de uma vida com dificuldades, com N dificuldades, hoje você é uma pessoa mais forte, será que a vida realmente é injusta? Né? Sabendo que a justiça divina, que é muito maior do que a gente, é perfeita, será que a justiça realmente, a justiça daqui da terra, será que a vida realmente é injusta? Ou muito pelo contrário, você precisou passar por tudo isso dessa forma, porque era seu momento, sua cabeça, o seu conhecimento? Então, de novo, eu reitero, inimigo, e quando eu falo de inimigo, não estou falando com relação a só pessoas, mas com relação a dificuldades, obstáculos. Inimigo que te faz mais forte não é seu inimigo. Então, simplesmente viva, né? Simplesmente viva a sua vida com o que você tem, considerando inclusive seus obstáculos. Sabedoria oriental, e isso inclui também o próprio cristianismo, né? Tanto na sabedoria ali de Buda, dos hindus e no cristianismo, cara, tudo é impermanente. Então, se tá bom, comemora, vive, né? Desfrute, como eu digo no meu próprio livro, fique puto, desfruta. E se tá ruim, se tá punk, calma, vai passar. Só continua fazendo com o que você tem em mão, mas vai passar. Então vive a sua vida. Lá na frente, se você viver, se você não desistir, não há de desistir, você com certeza vai ser uma pessoa muito mais forte. É isso. Então, e aí? A vida é injusta?